a lição de número 12, nós vamos aprender como conseguimos ser a igreja do Deus vivo. Para os irmãos, o que é a igreja? O que é a igreja? Local de concentração. Tiago, o que é a igreja? O templo também. Local de concentração, templo. Priscila, o que é a igreja, Priscila? Pessoas reunidas, local de concentração, o templo, né? Pessoas reunidas em propósito. Evanilson, tem alguma definição do que possa ser igreja? Nós vamos cumprir Cristo, né? Isso. E o pastor, o que é pastor? Eventos, né, de pessoas, onde pessoas se reúnem para adorar ao Deus vivo. Conhecemos todos, a maioria, quando se retrata a igreja, nos remetemos a um termo que também é chamado de igreja. Né? Quando chega o domingo, na semana, seja lá qual dia for, tem pessoas que dizem que vamos à igreja, o templo, né? Vamos para a igreja, vamos passar na igreja, o templo. Só que primariamente, igreja, antes de tudo, antes de ser esse templo físico aqui, essas quatro paredes, igreja são aquelas pessoas, sou eu, você, são pessoas reconciliadas com Deus. São pessoas que se reconciliaram com Deus mediante a obra salvífica. Ou seja, mediante Jesus Cristo, mediante a obra salvífica que nós conhecemos, que foi Jesus Cristo descendo, como diz aqui em Efésios, a nossa leitura bíblica em classe, que nós lemos, que ele desceu e se entregou para entregar uma noiva, para entregar uma igreja santa para si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem mancha nenhuma. Então a obra salvífica foi feita por Jesus Cristo. E a partir do momento em que nós nos reconciliamos com Ele, porque quando nós estamos lá no mundo, lá fora, nós estamos o que? Separados de Cristo. Estamos em confronto com Ele, em confronto com a verdade imutável da palavra. Quando nós nos reconciliamos com Cristo, a partir desse momento nós somos o que? Igreja também. Ou seja, morada do Espírito Santo. E é por isso que a nossa lição vai dizer aqui, sendo a igreja do Deus vivo. Aí no nosso textuário, Paulo ele vai dizer que grande é esse mistério. Quando nós vemos aqui Efésios capítulo 5, ele vai falar sobre o relacionamento humano entre o homem, o marido e a mulher, o homem, né, e a sua esposa. Ele falando sobre esse relacionamento, ele vai dizer, amai as nossas esposas, falar para o marido, amai as nossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Aí ele diz, ele se entregou pela igreja, a igreja de Deus vivo, se entregou para o que? Santificar, purificar, com a lavagem da água. Nós vamos aprender tudo isso aqui, que é a lavagem da água, o que é pela palavra, para apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí ele vai dizer, grande é este mistério. Paulo ele está concluindo aqui esse pensamento dele com um espanto. Ele diz, grande é esse mistério. Ou seja, Paulo, por mais que ele colocasse palavras, ele não conseguiria ainda, ele não conseguiu nos expressar essa união espiritual que Cristo tem com a igreja. Talvez quando nós vemos aqui no dia de Santa Ceia, que é o versículo mais lindo, que é Coríntios capítulo 11, somos todos um corpo, né? Estamos ligados ao seu corpo que é Cristo. E quando nós temos aqui a passagem que assim, coma desse pão, que significa o que o pão? O corpo de Cristo. E
beba desse cálice, significa o quê? Traz à memória o quê? O sangue de Cristo. Muita gente está fora, surge a pergunta, dizendo, mas vocês, quando vocês oram, se transformam em corpo de Cristo? Não. É a simbologia. Ele lembra, remete a você, que há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, mais ou menos, Jesus Cristo se entregou para santificar, purificar o seu povo, aquele que se reconciliasse com ele, tornando assim igreja. E com isso, nós sendo o que? A igreja do Deus vivo. Aí Paulo termina com esse espanto. Grande é esse mistério, ou seja, por mais que eu tenha palavras, eu não vou conseguir ainda decifrar a ligação, não vou conseguir ainda dizer, unificar o que é ser, o que é estar ligado, Cristo e a igreja. Ele não consegue tentar, ele não consegue explicar o tamanho da importância dessa ligação entre Cristo e a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. E Cristo ele é o cabeça. E sendo membro do corpo de Cristo, nós temos que acreditar e nós temos que defender e não negociar esse evangelho que a cabeça ele diz, a cabeça ele coloca como preceito imutável, ou seja, como palavra imutável. Por isso que ele diz aqui, sendo a igreja do Deus vivo. Ele está dizendo, você é a igreja do Deus vivo, não é do Deus morto. Você é a igreja do Deus que tudo pode, um Deus que fez um plano salvífico, né? Trouxe o seu filho, doou o seu filho por essa vontade, mesmo que nós não merecemos. E nossa igreja local aqui, seja ela aqui ou no mundo nacional ou até mundial, ela não está livre das influências nocivas que o mundo lá fora traz. Durante esse trimestre nós aprendemos que o império do mal que está lutando contra a igreja de Cristo, isso aprendemos nessa lição, mas temos algumas lições que também já vemos falando, como nós aprendemos aqui sobre a sutileza do diabo, que ele entra sutilmente dentro da igreja, tentando transformar o que é errado em certo. Nós aprendemos aqui que em todo momento ele tenta deturpar a palavra imutável do Evangelho. Em todo momento ele tenta deturpar essa palavra. E a igreja local, nós temos que aprender isso e entender que nossa igreja não está livre desses ataques nocivos. Ela não está livre. Nós vivemos em constante confronto com o império do mal. E por isso que essa lição é importante, porque nós vamos reafirmar a natureza da igreja. E temos ainda, vamos aprender o nosso relacionamento com Cristo. Não é só estar na igreja, não é só vir para a igreja, não é só sentar no banco, mas é ter um relacionamento. É importante que você, e a gente entender isso, que você não é casado, quem é casado aqui, você não tem o seu relacionamento com sua esposa, ou seu marido, você não é casado apenas dentro da sua casa. Você é fora. Você é longe da vista dela ou longe da vista dele. O mesmo respeito que você tem que ter quando vocês dois estão, um do lado do outro, você tem que manter o mesmo respeito quando você está distante dela. Mesma coisa com a igreja de Cristo e nós que somos do mundo. Fazemos parte desse corpo. Nós estamos ligados, esperando o noivo. Nós temos que o quê? Limpar. Nós vamos aprender aqui que ele quer nos apresentar de uma forma gloriosa, sem mácula, sem mancha. Mas da mesma forma que somos igreja aqui dentro do templo, na frente da nossa liderança, na frente do nosso pastor, na frente dos irmãos, nós temos que ser igreja lá. Esse é o verdadeiro relacionamento. Fidelidade. Ser fiel. Não é ser fiel apenas quando tudo lhe convém ser fiel. Ou seja, quando as coisas estão apertando, eu vou ser fiel, porque eu sei que se eu for fiel a Ele, Ele vai abrir as portas. Ou quando até está tudo bem, está tudo legal, eu não preciso recorrer a meios ilícitos, então eu vou ser fiel a Ele, porque não tem como eu ser fiel, porque eu tenho tudo. Mas lembre que a fidelidade a Deus, ela independe do seu local, ela independe do que você esteja passando, ela independe do que Ele até pode te dar.
Deus muitas das vezes ele pode se calar, não atender às suas orações, ficar em silêncio, mas a sua fidelidade a Deus tem que se manter firme. Então só vamos combater esse império do mal, que nós não estamos livres desses ataques nocivos lá fora, quando nós entendemos que nós somos o que? A igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Nossa tradução diz que a igreja, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, o nosso relacionamento com Cristo e as armas que impedem a modernização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo. Qual é o nosso papel como igreja do Deus vivo? É sermos coluna e firmeza da verdade. Sermos coluna e firmeza da verdade. Nós vamos aprender o que é ser coluna e o que é ser firmeza dessa verdade. Mais ainda, nós vamos aprender e compreender o que é essa verdade. O que é essa verdade? Tiago, o que você entende como noiva de Cristo? Quando você vê isso, noiva de Cristo, o que é que você entende? Por exemplo, somos a noiva de Cristo. Estamos se preparando para o noivo. E é o noivado. A noiva se prepara para o noivo, para o momento especial. Simão Davi, o que é ser a casa do Deus vivo? Morada de Deus. A noiva de Cristo, a casa do Deus vivo, nós vamos aprender aqui no primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. E irmão, nós temos que entender que a igreja deve ser o fundamento do verdadeiro evangelho. Ou seja, a igreja é a base do verdadeiro evangelho. Se nós que fomos reconciliados, como nós falamos aqui, que igreja vai muito além de 4 paredes. Vai muito além desse edifício, muito além de grandes edifícios que tem aí, grandes templos. A igreja vai muito além disso. Igreja, somos igreja quando estamos reconciliados com Cristo, através da sua obra salvífica. Somos igreja. Então nós vamos aprender que igreja vai muito além disso. E qual a natureza da igreja do Deus vivo? Primeiro ponto vai falar a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Quando Paulo fala aqui na nossa leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai escrever para Timóteo, para divertir contra as falsas doutrinas. Ele vai falar, se você for ler aqui a primeira epístola de Timóteo, segunda de Timóteo, ele vai falar como nós devemos fazer as orações, os deveres das mulheres, os deveres dos homens, e ele vai falar sobre os deveres dos bispos e dos diáconos. Se você quer alcançar o episcopado, você tem que seguir essa norma. Aí ele vai dizer aqui, olha, escreva estas coisas. Depois que ele passar as normas de tudo, ele vai dizer, escreva estas coisas, esperando em ver de bem depressa. Mas se tardar, você tem todo esse manual aqui para você seguir. Que você tem que ser um obreiro, que o que você falar você tem que fazer. Não é só dizer, olha, a verdade é essa, e lá fora você faz o que é contrário. Você tem que tratar bem na sua casa, você tem que tratar bem dentro da sua igreja. Você tem que ter o quê? Se você quiser alcançar o episcopado, você tem que antes querer a santificação. E Paulo aqui ele vai explicar, vai orientar Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa casa, a expressão casa de Deus, foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é a casa do Senhor. O uso original dessa expressão refere-se a templo. Quando fala a casa do Senhor, se refere-se a templo. Porém, no complemento, quando Paulo fala a casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Ou seja, nós estamos na casa do Senhor, mas nós somos o quê? A igreja do Deus vivo. Quando fala assim, igreja do Deus vivo, sou eu, Diácono Rogério, Evanilson, são todos que estão aqui, todos que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, do corpo de Cristo. O apóstolo ainda usa o vocábulo doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com ídolos mortos. Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história
humana. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos a igreja do Deus vivo. Deus, ele habita em nós habitamos em um templo, congregamos em um templo, mas nós somos igreja do Deus vivo, e ele habita em nós, não é um Deus morto, ele é um Deus criador, é um ser pessoal, é distinto da sua criação, ou seja, ele é criador, ele é superior a todos e a tudo. Não há ninguém melhor, ou igual, ou semelhante a ele, não há. Paulo está dizendo aqui que nós servimos, nós somos igreja, templo, morada de um Deus vivo. Nós temos que entender que a nossa natureza, acima de tudo, nós somos morada, ou seja, nós somos casa. Ele habita em nós, e quem habita em nós é um Deus vivo. É um Deus vivo, é um ser pessoal, distinto de tudo. E ele se relaciona conosco. Aí o segundo ponto fala sobre a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, e são imutáveis doutrinas. Paulo ele vai dizer que a igreja do Deus vivo, que somos nós, a casa do Deus vivo, é coluna e firmeza da... E que verdade é essa? Quem é essa verdade que Paulo está dizendo? É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Jesus, o que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e é o Evangelho de Cristo. Paulo diz, olha, vocês são casa do Deus vivo. É morada e templo do Espírito Santo, é casa do Deus vivo, ele habita o Deus vivo que habita em vós. E nós, além de sermos casa do Deus vivo, nós somos coluna. Além de sermos coluna, nós somos o que? A firmeza da verdade. Ou seja, nós temos que defender esse Evangelho e dizer que falar sobre o Evangelho cristocêntrico de Cristo, aquele Evangelho que muitos aí, né, se a gente for falar dos judeus lá, muitos não acreditam, isso foi um profeta, muito grande influência se passou, mas nós sabemos do Evangelho de Cristo, e sendo seguidor de Paulo, e sendo seguidor de Cristo, porque pode ser meus imitadores, como eu sou de Cristo, sendo imitador de Paulo, sendo seguidor de Cristo, nós temos que entender que esse Evangelho, nós temos que ser coluna e firmeza da verdade que é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Ele vai dizer aqui que, portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do... É o nosso dever como igreja, como casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, propagar o Evangelho imutável da palavra de Deus. Não só propagar, testemunhar e defender. Nós sabemos que vivemos em constantes ataques, dias após dias, ataques, porque hoje não, isso decorrente de muitos anos, mas hoje com maior evidência, porque está escancarado aí, os ataques a cristãos, porque a gente acha que ataques a cristãos é o que acontece lá na China, né? Estão matando cristãos a rodo e é um dos países que mais mata. Só que nós aqui dentro do Brasil, nós estamos sendo atacados constantemente. Nas grandes mídias, se você for lá pregar o seu Evangelho, se você for lá dizer que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus condena o pecado, você é taxado como preconceituoso e criminoso. Isso também é perseguição. Mas nós temos que entender que por mais que isso afronte o nosso conforto, vá de contra o nosso conforto, é responsabilidade nossa defender esse Evangelho. Defender esse Evangelho. O mundo aí fora, o que está acontecendo hoje é menos pior do que vai acontecer amanhã. As coisas só vão piorar. Nós passamos aqui o trimestre todo falando sobre esse ataque
né? Como viver nesse mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia. Toda vez que se passa, a gente vê mais coisas acontecendo, a gente vê ataques nocivos contra a igreja de Cristo, atacando dentro da própria igreja, dentro da nossa igreja. Infelizmente, nós temos que entender que a igreja é feita de pessoas, e claro, nós vamos errar, vamos estar sujeitos ao erro, só que nós sabemos que nós temos um advogado, se nós não lembrarmos onde caímos, voltarmos lá e nos arrependermos de Deus, Ele nos dá as outras chances, nos dá um renovo. Nós vamos aprender isso mais lá na frente, o que é esse relacionamento de Cristo com a igreja, que Paulo chama o quê? De grande mistério. Ele diz, eu não tenho nem palavras para tentar explicar o quão íntimo e quão prazeroso é esse relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas nós temos que entender que ter um relacionamento com Cristo, ter um relacionamento, né, com o Espírito Santo, ele vai demandar da nossa parte que a gente saia da nossa área de conforto para lutar por um bem maior, para lutar pelo Evangelho, para lutar pela igreja de Deus vivo, lutar por nós. Nós não podemos negociar o Evangelho, como já foi dito aqui, desde a primeira missão, o escritor da revista deixou claro, não há negociação entre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a palavra imutável, para esse Evangelho relativo que está aí fora. Infelizmente, está se entrando dentro da igreja. Faz-se um Evangelho relativo, mas você não precisa de tudo isso. Você não precisa ter essa devoção com a igreja, com Cristo, para que Deus Ele te ame, para que Deus Ele, né, te acolha, para que Deus Ele... Não, você pode viver da sua forma. Nós aprendemos, nós sabemos isso desde quando aceitamos a Cristo, que Deus Ele ama todo pecador. É ou não é? Mas Ele aborrece o pecado. Então nós somos a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sendo coluna da verdade, nós temos que propagar, defender esse Evangelho, que a verdade é o que? O Evangelho de Cristo. Ele morreu por nós, pelo nosso pecado. Nós ainda sendo pecadores, não merecemos, continuamos, é graça, né? Do favor que imerecido. Não merecemos, mas nós temos que propagar, ser coluna. Quando se tem algum aviso, o que é que faz? Pega o cartaz e cola onde? Na parede, né? Numa coluna que era para se ver. Nós temos que ser o que? Coluna e firmeza dessa verdade. Propagar, dizer que Cristo é o Senhor. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. A primeira mistério sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. E piedade retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo Paulo sintetiza tudo isso com a expressão mistério da piedade. Ou seja, no seguinte evento, Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Que verdade é essa? Que Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nós somos portadores dessa verdade como igreja de Deus, que Ele veio, Ele se entregou, Ele morreu, Ele subiu, Ele prometeu-nos um novo lugar, e Ele disse que um dia voltaria. Esse é o verdadeiro Evangelho. Somos portador dessa verdade. Não que o mundo aí diz, não que o mundo aí prega, porque para muitos aí, e para muitos até cristãos hoje, né? Já estão até, qual é a palavra que se diz? Estão até desacreditando do céu, estão até desacreditando do arrebatamento, porque ele acha que essa terra aqui é boa o suficiente para ele viver. Ah, mas quando eu morro, não, mas você reencarna lá na frente.
se desacredita do céu, desacredita do inferno. Infelizmente, trabalho com pessoas, né, e vivo, tenho amigos com pessoas que são não crentes, e vez ou outra, né, quando a gente vai a algum lugar, a gente puxa esse assunto, eles até zombam do que é o céu e do que é o inferno, né? Ah, mas se não tem problema, eles dizem dessa forma, não tem problema. Se o inferno tiver uma cachaçinha, eu estou lá no batuque. Uma cachaçinha, uma mulher passando, eles zombam o que é. Ah, mas espera aí, o céu vai ter uma raia, o céu vai ter uma cachaçinha. Zombam do que é o céu. Ou seja, desacredita dessa verdade imutável do Evangelho. Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E antes de tudo isso ele vai dizer: ó, existem dois caminhos, um que vai levar ao céu, que é o caminho que eu sou, que é a verdade, que é o caminho estreito, e um que vai levar ao inferno, você da forma que você quiser, como você quiser. Então nós sabemos que a natureza da igreja de Deus vivo consiste em ser, nós sermos a casa do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja de Deus, nós, eu, você, é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. E portanto, somos o que? Fiel portadora desse Evangelho. Desse Evangelho. O Evangelho não é para você. Nós que somos crentes, já recebemos, tá ok. Mas não é para mim, eu vou pegar e vou guardar. Nós somos o que? Portador desse Evangelho. E como é que nós conseguimos, Guilherme, portar esse Evangelho? Como é que nós conseguimos mostrar, na verdade, esse Evangelho para quem está lá fora? Sendo igreja do Deus vivo, nós sabemos que, como igreja, nós somos o que? A casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Mas como é que nós conseguimos portar de forma diligente, de forma correta esse Evangelho e mostrar para quem está lá fora? Dando testemunho. Como é que se dá testemunho? Não falando palavras choras, não tirando brincadeiras erradas, não caindo em conversas que não é do... A maneira que você se apresenta lá fora. Mas às vezes eu não falo palavras chulas, né? Como disse o Guilherme aqui. Eu não solto palavrão, né? Eu não tiro brincadeira de teor sexual, ou tiro até brincadeira que ofende o Evangelho, nada. Eu não sai essa palavra no meu meio, de mim, não sai. Mas eu convivo nas minhas rodinhas de amigos, né? Até pessoas não crentes, eu convivo com essas palavras. Eu estou sendo fiel portador dessa verdade? Exatamente. Não só isso. Exatamente. Mas por mais que eu não fale, mas se eu convivo, eu estou sendo fiel portador dessa palavra? Porque a Bíblia fala que não pode sentar na roda dos esclarecedores. Exatamente. Irmão Davi tem um comércio. O comércio dele é um comércio de moda, né? Acho que é moda, né? Sim. Acessório, né? Moda, acessório. Mas acho que em Priscila também tem um, trabalha em um. Tem um comércio de amigo. Priscila vai abrir uma mercearia. Ela está sendo fiel portadora da verdade do Evangelho se ela está apenas ganhando por dela, né? Mas ela bota lá uma cervejinha, um cigarrozinho para vender. Não podemos dizer. Ah, mas se eu colocar, eu vou vender mais. Por que vai vender? É interessante que ele dizendo agora com o pai de celular. Hoje, quando você vai na maioria dos cabeleireiros aí, né? É interessante, porque eles sabem como granjear, né? O pessoal vai botar lá já bota uma geladeirinha lá com uma cervejinha. É interessante o cara
Eu tenho um amigo que vai me cortar de só corto me fulano, porque quando eu chego lá, eu já tomo logo uma cerveja enquanto eu estou esperando. Engraçado que não tem pressa. Enquanto ele está lá cortando uma, duas, três. Ele poderia, Vinícius, na visão humana dele, dizer, não, é o meu ganha-pão, né? Eu não vou beber. Eu acho até errado. Mas é meu ganha-pão, para eu atrair cliente, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma cervejinha. Como teve uma pessoa, um irmão da igreja, que perguntou, e cerveja sem álcool? Se você está interessado na sem álcool, é porque daqui a pouco você está interessado na com álcool. Não se preocupe nem na cerveja. Não quero nem saber se sem álcool é pecado ou pecado. Tudo. É intenção. Se para que você quer tomar uma cerveja sem álcool? Porque você quer o quê? Estar parecido com quem está lá no mundo. Você quer estar sentado numa rodinha com uma cervejinha. Não, mas a minha é sem álcool. Não tem problema. Exatamente. E isso não é ser fiel portador. Esse exemplo que a Cristina deu é um exemplo correto. Porque como é que você quer se diferenciar do mundo, mas você só muda a palavra? Não, lá é São João, aqui é São João. Mas você faz a mesma coisa. Tem igreja, eu digo porque a gente, isso está exposto hoje na internet. Se você for lá pesquisar, as igrejas hoje estão abertamente. Eles colocam lá a sua live, filma, né, e jogam lá, sem problema nenhum. Tem igreja que faz a quadrilha dentro da... Teve igreja aqui em Lagarto que acendeu fogueira dentro da igreja. Eu digo, porque eu vi, não foi ninguém que me disse não. Eu vi. Acendeu fogueira dentro da igreja. Isso não é ser fiel portador da verdade do evangelho, porque você está negociando o evangelho com o que é um espírito maligno que está lá fora. Ou seja, a gente tem até um vídeo que é interessante, né? É um vídeo meio de humor, não. O cara entrevistando, né? O outro aí tem um senhor que diz: a coisa mais difícil que tem no mundo é ser crente. Porque crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode... Ele sai dizendo, né? Não pode fazer, não pode mentir, você pode dizer que não mente, já mentiu, e é a coisa mais difícil que tem no mundo, que realmente. O evangelho, que nós somos o quê? A casa do Deus vivo. Nós somos como igreja. E é por isso que nós temos que entender que nós falamos aqui no âmbito de igreja agora em geral, né? Às vezes eu me aborreço com meu irmão, digo, eu vou sair porque a igreja não me dá o apoio. Não, você é a igreja. Aqui, esse templo aqui é feito de pessoas que também é a igreja de Deus vivo, quando é reconciliada com Cristo. Ela é também a igreja de Deus vivo, mas ela vai ter suas falhas. Ela vai ter seu momento de estresse, vai ter seu momento que ele vai cair, vai ter um momento que você vai passar, vai estar de cara fechado. O que é que você tem que fazer como igreja de Deus vivo? Primeiro você tem que entender que isso aqui, 4 paredes, você está aqui todo dia levantando a sua mão, não quer dizer que você vai estar lá naquele grande dia, sendo glorificado, sem mancha e sem mácula. Porque tem muita gente que estão dentro da igreja fisicamente, mas fora da igreja no pensamento. Vem aqui porque já se acostumou, os pais trouxeram há muito tempo e foi juntando, traz aquilo como uma rotina, Mas sabemos que ser igreja do Deus vivo, a igreja é ser casa do Deus vivo, ou seja, o Deus Criador, o Deus que não aceita dividir seu poder, não aceita dividir a sua glória com ninguém, não há ninguém semelhante a Ele. E ser igreja é ser também coluna e firmeza da verdade, e portar o verdadeiro evangelho. E portar o verdadeiro evangelho é você ser de ponto tudo aquilo que o mundo ele pratica e faz. Mas hoje é fácil você pegar o que o mundo pratica, você tira aquelas coisas mais assustadoras, né? Mas traz para dentro da igreja. Então, você está chamando os valores aí, vou falar agora da música mais eficaz. No passado, nós temos esse tempo, caminhando, trabalhando, aí o tempo da rua, na outra, deixando o Senhor para entregar o Senhor. Eles ficam sempre na porta, né? Aí eu vou gravar com você para deixar o Senhor aqui. Aí se aproximou, aí eu fico perguntando se nesse mundo aqui, se esses governos teriam que tomar o mundo de uma melhor. Estava agoniado com essa fome, gente
muitos aí, muitos tempos se titulam Igreja de Cristo, mas não é. Ele prega que é um evangelho relativo. Nós já aprendemos aqui que é um evangelho que é centrado no homem. O que importa é o que eu quero e o que eu faço. Né? Tem uma frase demoníaca que diz o quê? Se te faz feliz, para que se faz? Se te faz feliz, você tomar uma cerveja perfeita. Se te faz feliz, você viver na comunicação perfeita. Se te faz feliz, você... Tantas outras coisas. Ele está falando de algo que é aquele que chama mais atenção, né? Ele está feliz no teu relacionamento forte, está feliz. O que é que tem? Se te faz feliz, porque essa semana está em votação lá a descriminalização do aborto. Está sendo em votação aí, que a partir até a 12ª semana, não é isso? Não sei se irmãos, não é isso? Até a 12ª semana, se você abortar, está tudo bem. Para as mulheres que defendem isso, né, esse movimento feminista, para mulheres que defendem fora também, que até não se encaixa nesse movimento feminista e que estão dentro da igreja, tem pessoas que defendem isso, estão dentro da igreja. Nós já falamos aqui uma lição sobre a sacralidade da vida no ventre materno. Que para Deus não importa se a pessoa tem uma semana, um mês, 12 semanas. Para Deus não importa se tem um dia. Antes que se informasse já era. Eu até contei aqui que a gente tocando nesse assunto, né, com o pessoal disse, então para evitar isso é só tomar a pílula do dia seguinte. Mas também isso é aborto. Isso é aborto. Nós temos que entender que os planos de Deus tem um defensor pró-vida, que ele é fora do país, né, ele contando que quando a mãe dele, ele é filho do avô dele. Resumindo, ele é filho do avô dele, ou seja, a mãe dele foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Aí ele disse que até, se eu não me engano, ele disse que até a mãe tentou abortar, não sei, algo assim, e não deu certo. O avô, acho que até queria, que o avô é pai, ninguém sabe o que é mais. Avô pai queria que abortasse, não deu certo. Hoje ele é ferrenho defensor do pró-vida, porque ele cresceu. Veja só, o que aconteceu com a mulher, com a mãe dele, que foi uma fatalidade, realmente algo criminoso que aconteceu, mas ele não tem culpa nenhuma. Ele cresceu, ele se formou, e ele é defensor, ele diz, olha, se eu tivesse sido abortado, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria vivendo, eu teria me formado, não teria uma família. E ele não estaria sendo hoje a pessoa que ele é importante, porque ele é um dos líderes do movimento mundial pró-vida. Ou seja, ele é contra totalmente o aborto. E quantas pessoas seguem também essa mesma escrita de mulheres que foram abusadas, e quando o filho cresce lá na frente, ele é alguém importante para a sociedade, seja ele um médico, um trabalhador normal, qualquer, ou até mesmo um homem de Deus, um pregador, um profeta, um cantor, seja lá o que for. Então nós temos que entender que o Evangelho ele não faz o que? Concessão. A palavra de Deus ele não faz concessões, ou seja, ele não é negociado. O que é errado é errado. Em muitas igrejas está deixando de ser coluna e firmeza da verdade. Eu vou até generalizar, não muitas igrejas. Não igreja tempo físico, igreja nós, cristãos, estamos deixando de ser o que? Coluna e firmeza da verdade, a casa do Deus vivo, para ser algo que não traz a verdade, e para ser a casa de um Deus morto. Um Deus que não ouve, um Deus que a gente desacredita, porque parece que nós somos a casa de um Deus morto. Um Deus que não ouve, um Deus que não vê, um Deus que não fala. Nos desesperamos, corremos para meios ilícitos para tentar resolver algo na nossa vida. Não é assim. Nós somos casa de um Deus vivo. Nós trazemos em nós a verdade imutável do Evangelho. Essa verdade é o Evangelho de quem? De Cristo. Somos portadores dessa verdade. O tópico 2
vai falar de Cristo e o relacionamento com a igreja. Uma situação na sociedade, até mesmo na sociedade cristã, é que eles estão deixando de ouvir a voz de Deus, ou seja, de ler a palavra, de vir buscar uma doutrina, de vir buscar uma fundamentação dominical, e escuta as pessoas lá fora. E quanto mais você escuta, às vezes assim, no primeiro momento que você ouvir uma palavra dessa, o amor já é legal. No primeiro momento que você escutou ali, você vai criar aquela palavra, né? Mas quando você fica ouvindo sempre, você não está se alimentando da palavra, aquela palavra que você está ouvindo se torna verdade. E aí você passa a ser defensores dessa verdade, dessa palavra. Dessa palavra, esse alimento da palavra de Deus. Isso que está acontecendo atualmente. Estão deixando de vir buscar o conhecimento na igreja, de buscar o conhecimento do pastor, na escola dominical, todo mundo agora. Como é que as coisas são? Porque antigamente eu não sou antigo, mas olha só, para a gente ver, quando a gente vinha, eu vou falar um assunto, o que é que a gente vê hoje, que a gente consegue falar, porque a gente vê que está muito explícito na mídia, que é o quê? Um relacionamento, alguma fetiche, mulher, homem, né? Antigamente não se via isso na TV, um exemplo, não se via isso na TV. Não se via isso num filme, não se via isso numa série, não se via isso num comercial, não se via isso numa novela. Até tinha, poderia ter aquela pessoa ali com aquele jeito, né, com aquele jeito mais, mas você não via aquele relacionamento. Aí foi o que? Se infiltrando aos poucos, né? Um comercialzinho com um sentido, né, diferente. Aí isso vai entrando e o que? Muitas das vezes nós mesmos vamos achando aquilo que a gente para ali, está assistindo e vê aquilo como algo normal. Porque vai começando, não vem de vez. É sutil, é a sutileza, vai começando. Vai entrando, coloca um comercialzinho, depois coloca uma série. Tem uma série aí da Netflix, que é até, eu gosto de assistir da série, aí um rapaz uma vez me falou, rapaz, assiste essa série. Elite, eu acho que é Elite, é uma série aí que tem. Mas acho que até a gente já comentou, né, sobre quando a gente vai lá sobre essa série que você vê que é pornografia pura do começo ao fim. Aí eu falei, não, essa série não tem como assistir, porque o que tem aí eu não acredito em nada. E não concordo em nada disso aí. Porque começou a se infiltrar e os crentes até começam a torcer. Tem aquele casal, né, que é homossexual, em uma história, em uma novela, que crente já não deve nem assistir novela. Mas está assistindo e começa até a torcer para que dê certo. Tomara que dê certo. Eu vi uma galera torcendo para que o cara beijasse o outro. Exatamente. E o que é que acontece? Isso está sendo infiltrado na sociedade de uma forma, não de uma forma espantosa, não colocando na cabeça da pessoa, dizendo que vocês têm que aceitar, mas entrando de forma o quê? Sutil. E são pequenas coisas que vai entrando e que muitas das vezes é comentado aqui na igreja ou fora aqui por pessoas e a pessoa está achada de quadrada. Você é muito extremista, né? Evanilson gosta muito de falar sobre, eu não gosto quando tem uma camisa com, né, como é o nome? Unicórnio e um arco-íris. Quando a Evanilson vê, ele já fica cabelo. Mas aquilo ali, realmente, olhando para o lado, é uma forma de se filtrar. Começa, tem uma reportagem esse dia de uma mãe dizendo que, não, meu filho, desde pequeno eu vou incentivar. Veja só, não é a cor, né? Não é a cor. Mas eu vou incentivar que ele vista rosa, se ele quiser vestir saia, ele vai vestir. Eu vou incentivar ele. Não, peraí, você não vai incentivar, porque a criança não vai pedir. Você vai colocar. E lá na frente ele vai querer isso porque você está ensinando de criança que é normal. Estava assistindo um filme essa noite, lá no episódio, eu trabalhava para esse filme. Tartaruga Ninja, lançamento. Aí, daqui a pouco, aquela menina que faz o personagem que fica sempre com ele, aí dá aquele vômito forte. Aí daqui a pouco aquele vômito é todo colorido, aí só isso. Tava demorando.
Estava demorando. Então, como é que nós podemos ter um relacionamento com o Deus vivo, sendo casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade? O tópico 2 ele vai nos ensinar. Através da santificação e pureza. E o que é santificação? O que é santificação, Yasmin? Pode falar aí, Yasmin. Ele falou morrer para o mundo e viver para Cristo. O que é santificação? Busca incessante em prol de quem é santo, fique-se. Ele falou aqui separado. Santificação realmente é isso. Ser separado. Se separar do pecado. Mas isso que Yasmin falou, e até está no último parágrafo aqui desse primeiro ponto, santificação e pureza. Esse processo de santificação é algo que é contínuo. Eu não posso me santificar uma vez, eu fui batizado com o Espírito Santo, agora eu sou santo. Não, eu aceitei a Cristo, agora eu sou santo. Fui batizado nas águas, agora eu sou santo. Eu morri com o mundo. Não. É um processo contínuo. Porque quando você sair, sua carne vai querer o quê? O mal. E até que dizendo lá na Bíblia, quando você sai, aquilo que você cometia de pecado, volta 7 vezes mais. 7 vezes mais. É uma legião que vem ali voltando aí para destruir a sua vida. Prisionado, santificação é tudo isso aqui, é ser separado. É viver o que? Separado do pecado. E viver em contínuo nessa separação. Eu não posso me separar do pecado hoje e amanhã eu estou cometendo o mesmo. Você nem se separou. Você deu uma pausa, né? Uma pausazinha que hoje é de Santa Ceia, né? Nós temos que entender algo que está interessante. Eu estava até lendo essa semana. Semana de Santa Ceia. Aí já remete àquela palavra, né? Examine-se, pois o homem assim mesmo. Examine-se, pois o homem assim mesmo. É semana de Santa Ceia. Essa semana eu tenho que ser santo. Ninguém passa na minha frente que a semana eu sou santo, é jejum, eu não posso pecar, porque é a semana de Santa Ceia. Nós sabemos que a Santa Ceia é o que? Uma memória do que Cristo ele fez por nós. É memória. Mas a santificação não é só na semana de Santa Ceia. Examinar o homem a si mesmo, não é o pastor examinar a gente, né? Não é e outra coisa, quando nós participamos da Santa Ceia e nos examinamos, examinar o que quer dizer para ele, eu estou participando disso aqui porque eu sou pecador. Não, mas eu tenho que ser santo, a semana tem que ser santo o mês todo, né? O ano todo, a vida toda. Mas e se eu cair? Nós temos que lembrar que eu caí porque eu sou pecador. E eu estou me examinando dizendo que eu estou tomando essa Santa Ceia aqui, porque eu sou pecador, eu caí, Deus ele é suficiente, porque Ele morreu por nós, o sangue dele é suficiente, porque Ele pagou a seta de pecado que era minha. Eu tenho que buscar o que? A santificação, de contínuo. Mas quando chega na semana da Santa Ceia, a santificação dobra, né? Mas depois que passou a ceia, não, aí você tem mais o que? 20 dias para você fazer o que você quiser. Você não tem preocupação disso. E isso é algo que eu falo até de uma forma pessoal, porque quando eu chegava na semana da Santa Ceia, eu tinha esse pensamento, né? Essa semana é a semana mais santa que tem. É a semana mais santa que tem. Aí um dia desse eu fui jogar bola, um dia antes da Santa Ceia, foi uma briga generalizada, eu falei, meu Deus do céu, desde a Santa Ceia. Mas não é só isso. Quer dizer que se eu brigasse uma semana depois eu estava certo? Não, eu estava errado, era o mesmo erro. Eu deveria buscar a santificação da mesma forma. Da mesma forma. A santificação ela independe do lugar que você está e da forma que você esteja. Ou seja, se eu estou bem, se eu estou vivendo bem, se eu estou vivendo mal, se está faltando tudo em casa. Se eu estou dentro da igreja eu vou ser santo, mas se eu estiver fora eu tenho que ser santo da mesma forma.
Se eu estou na minha casa, eu tenho que ser santo, mas se eu estiver no trabalho, na faculdade, se eu estiver numa piscina, se eu estiver numa praia, mas eu viajei, eu estou longe da vista de todos conhecidos. Não é, Davi? Eu viajei, eu fui nos Estados Unidos. Quem sabe um dia. Vou nos Estados Unidos, mas não tem ninguém comigo conhecido. Então aqui eu vou aproveitar. Porque eu não fiz lá no Brasil, lá em Lagarto, porque se eu não fazer, eu pode passar um e ver, você pode passar e ver e tal, e sem vergonha eu vou fazer aquilo. Então a santificação ela é de contínuo. De contínuo. E quando nós pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado, nós entramos onde caímos, pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado, nós nos arrependemos de todo o coração e verdade. Sabemos que podemos cair lá na frente, podemos. Não, mas nós temos que buscar a santificação. Quem é santo, santifique-se mais. O que não podemos é pedir perdão a Deus hoje, sabendo que amanhã, como hoje tem culto, eu vou pedir perdão a Deus, né? Que é para Deus, né? Operar. Às vezes tem até medo de ser uma profecia, né? E revelar o pecado. Porque tem que ir para a igreja com medo de ter uma profecia e revelar o pecado. Fica tremendo, senta até no banco, fica escondido ali, vai lá fora e sai, para não ter. Mas não é isso. A santificação exige renúncia contínua. Ele vai dizer aqui, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que nos santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Escuta. Na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. Quando Ele morreu por nós aceitamos a Ele. Quando somos regenerados, Ele nos purifica do pecado. E no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Quando Ele morreu, estava incluso nesse propósito, na morte dele no Calvário, estava inclusa a nossa santificação. Sem ela, nós não podemos ver a quem há Deus. Não podemos. Podemos até fazer boas obras, podemos até ajudar o próximo, podemos até dar uma oferta generosa na igreja. Nós somos dizimistas, sou dizimista, eu não dou 10% não, dou 20%, eu dou 50% do meu salário. Mas se você não for santo, você não vai poder ver a Deus. Isso aqui não é para você ser pago. Dízimo e oferta, a gente sabe que é o quê? É uma ordem de Deus, é um preceito de Deus lá para mantimento da casa dele. Porque o banco que nós aceitamos, o que nós usufruímos aqui é disso. Mas isso não está pagando a sua ida para o céu. E nem vale. Nunca foi. Se fosse assim era fácil. Os ricos já estavam no céu. Era só dar uma quantia, né? Mensal ou por ano e já estava tudo certo. Não é assim, é santificação. A expressão lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quem também é a verdade? Jesus. E quem é a palavra? Jesus. Ele está dizendo, olha só, através da minha morte no Calvário, eu trouxe o propósito principal, que é a sua santificação. E você só é santificado através da minha morte no Calvário. Por quê? Através da palavra e através da verdade. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A santificação é o ato de se separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Veja só o que Yasmin falou. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Aí é o que Jesus disse. Naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, em seu nome eu profetizei. Alguma vez ele profetizou. Em seu nome eu fui da igreja. Em seu nome uma vez eu fui para a escola dominical. Eu até fui batizado. Eu até curei pessoas. Em seu nome eu fiz tudo isso. Mas nós temos que ter um processo contínuo de santificação até a glorificação final de Cristo. Aí nós aprendemos aqui há 2 lições atrás, que é depois dessa glorificação final de Cristo, ou seja, depois que Ele voltar, é que assim nós teremos um corpo limpo, sem mancha, sem mácula. E aí agora livre totalmente do pecado. E Ele nos preparou de uma forma gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a esposa. A igreja é a noiva de Cristo.
Cristo que se prepara para a festa nupcial. Por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas com a devida veste nupcial. Aí eu vou pedir aqui a ajuda do nosso irmão Davi, para ele conhecer o nome. Davi, porque as Escrituras ele vai comparar, né, a relação que desde aqui a nossa leitura bíblica em classe, Paulo também ele diz: vós marido, amai as vossas esposas, as vossas mulheres, a vossa mulher, né, singular, mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, porque Davi, a Escritura ele compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido e com a mulher. Por que essa comparação? Ele diz, Paulo vai dizer: amai a vossa esposa como Cristo amou a vossa igreja e se entregou por ela. Mas a Escritura ele está comparando, dizendo: olha, que como uma noiva se prepara para o seu marido, a igreja tem que se preparar para encontrar com o seu noivo, que é Cristo. Por que tem essa comparação? O que aqui tem de igualdade entre um relacionamento entre um homem e uma mulher para um relacionamento entre a igreja e Cristo? Alguém aqui, né, que estivesse namorando, tivesse um relacionamento, né, se visse que no seu parceiro, né, no caso do homem, a sua namorada, no caso da mulher, a sua namorada, houvesse ali alguma infidelidade, alguém queria casar? Enquanto estivesse namorando? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Isso, né? Jesus falando como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Como em um relacionamento a infidelidade ela é devastadora e lhe separa de uma comunhão, ela não é dela. Uma infidelidade de um relacionamento, ela não é devastadora e separa de uma comunhão com o seu marido, né? Ou com sua esposa. Vai separar de uma comunhão. Mesmo assim, é o relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo não pode vir pegar uma igreja infiel que está se prostituindo com um e com o outro. Prostituição na Bíblia é relacionada à idolatria. Quando se fala que a igreja está se prostituindo com um e com o outro, é idolatria. E a gente vai muito além da idolatria de imagem né, que a gente vê, que muita gente, quando a gente fala de idolatria, já vem logo imagem, né? Não é imagem, não. Sou eu me colocando como amante de mim mesmo, mais do que a Cristo. Não, primeiro sou eu. É o que o espírito da Babilônia ele está infiltrando dentro da igreja, ou seja, sou eu. O que importa é o que eu quero. E isso está causando uma infidelidade para com Cristo. Paulo ele comparou com o que o nosso irmão Davi falou. Cristo ele foi nos preparar um lugar, né? Ele vai vir nos buscar. E ele quer que nós ficamos o quê? Fiéis a ele. Procurando uma noiva
quando está lá, ele vai o quê? Vai se arrumar, vai ficar lá o quê? Preparando, vai se preparar para se encontrar com seu esposo. E tem que ter uma fidelidade. É algo que tem que ser recíproco. E nós sabemos aqui, ou alguém tem, como dizer ao contrário, Deus, ele alguma vez foi infiel comigo ou com vocês? Ele é fiel. Em todo o tempo ele é fiel. Ele é fiel, ele não deixa a sua fidelidade. Muitas das vezes nós pensamos que Deus ele até foi injusto, porque a nossa visão humana, né, não consegue vislumbrar mais do que, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode tudo. Deus ele sabe que às vezes esse caminho aqui vai nos fazer mal. Aí ele nos coloca no caminho, muitas vezes mais apertado, mais difícil de chegar. A gente diz o quê? Deus foi justo comigo. Mas não, ele é justo, ele é fiel. E ele requer que nós sejamos o quê? Também fiel a ele. Um relacionamento não se dura, um relacionamento não dura, não há confiança onde há o quê? Infidelidade. Não podemos ser infiel com Cristo. E Paulo ele vai dizer aqui na nossa leitura bíblica em clássica, em Efésios capítulo 5, ele vai dizer: vós maridos amai vossas esposas como Cristo amou, e ele se entregou por ela, ou seja, ele se entregou por mim. Qual foi o motivo? Qual foi o porquê ele se entregou? Para santificar e nos purificar com a lavagem da água pela palavra, que é a verdade, que é Cristo. Para apresentar a si mesmo, ele disse: ele se entregou, ele fez o sacrifício, ele se doou, ele pagou as cenas, para apresentar a si mesmo, ou seja, para santificar nós como igreja de Deus vivo, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, sem mancha moral ou espiritual. Aí entra aquilo que Ebenezer falou aqui, né? Deu um exemplo. Às vezes minha vida espiritual eu até, né? Aqui dentro, tá? Mas lá fora eu compro e eu pago. É ou não é? Aí entra o que? A mancha moral. Mas lá fora eu sou infiel no meu relacionamento. Lá fora eu sou infiel no meu trabalho. Lá fora eu tomo vantagem. Quando se meu patrão está ausente, eu tomo vantagem. Lá fora eu tento passar por cima de quem seja que for, para eu crescer na vida. Isso também é ter uma vida suja. Não é só aqui dentro. Eu me mantenho fiel aqui dentro, eu até tenho uma palavra boa aqui dentro, mas lá fora, para eu tentar crescer na vida, eu vou de meus ilícitos. Eu granjeio algo que eu não consigo pagar, eu deixo lá no prédio. E além de tudo isso, eu reduzo aqueles que estão do meu lado a fim de que se sobrepor. Mas aqui ele está dizendo que nós vamos nos apresentar, e temos que nos apresentar como igreja viva, coluna e firmeza da verdade, né, de uma forma que uma igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula. Sem mancha e sem mácula. E quais são as armas que nós podemos usar, que a igreja de Deus vivo pode usar? E esse é o terceiro ponto para a gente finalizar. O zelo pela verdade. O zelo pela verdade. A verdade é a palavra. O zelo pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho imutável. A verdade bíblica é absoluta e imutável. Escuta, não existe essa como tem um certo homem que se denomina pastor aí, dizendo que a igreja, que a Bíblia tem que ser reescrita, porque tem alguns pontos aqui que não está batendo. Tem alguns pontos que não está batendo. Sexta-feira eu estava com o Tiago e Guilherme, aí eu até botei um vídeo de um. Eu esqueci o nome desse rapazinho. Hoje ele é homossexual, né? Mas ele disse que ele é o que é hoje, porque ele leu a Bíblia, né? Ele leu a Bíblia 3 vezes. Ele foi fácil. Eu li a Bíblia 3 vezes. E por eu ler a Bíblia 3 vezes, foi que eu vi muito erro que tem aqui nessa Bíblia. Por isso que eu sou assim. Porque eu tenho que ser o que eu lia. Quanto mais, ele dizia isso. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu me aceitava como eu era. Ele leu a Bíblia errada. Porque a Bíblia confronta. A palavra confronta. Por
por isso, está errado. Mas não, ele disse que ele viu que a Bíblia tinha muita coisa errada. E quanto mais ele lia e via que a Bíblia estava errada, mais ele estava certo. Ele disse que leu 3 vezes de Gênesis e Apocalipse. Além de ser um mentiroso, que eu duvido muito que ele tenha lido de Gênesis e Apocalipse. E ela pode ter até lido, né? Mas que a Bíblia, quanto mais ele lia, mais deixava ele confortável na situação que ele pensava em ser. A Bíblia confronta. A Bíblia ela rasga o coração. Ele leva o ser humano a entender que é pó, é nada. Porque quando nós lemos a Bíblia, né? Quando nós vamos ler a fundo a Bíblia, nós não lemos um texto isolado. Falei tudo. Pare, leia no contexto, você vai ver que a Bíblia vai dizer que você não é nada sem Deus. Que quando você pensa que você é alguma coisa, é que você não é nada mesmo. Está em Apocalipse vai dizer lá, quando você pensa que você é rico, que você não precisa de ninguém, aí é que você é um pobre, cego, miserável mesmo. Você não é nada. Quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia não tem contradição, ela é imutável, ela é absoluta. Quando nós lemos essa Bíblia, nós vamos entender que nós somos pó, nada. É um sopro. O vento vai e leva. Hoje nós estamos aqui e amanhã não sabemos onde está. E quando nós queremos tentar aqui fundamentar o nosso pecado por essa palavra aqui, nós estamos indo de confronto ao Deus vivo e verdadeiro. Ao Deus vivo e verdadeiro. Quando eu quero dizer que meu pecado é certo, por uma página, por um texto isolado da Bíblia, aí eu estou dizendo, estou indo contra uma verdade absoluta e imutável. Não podemos aceitar e relativizar o que a Bíblia diz. Não tem todo o significado, né? Porque tem pessoas que lêem a Bíblia, não lê um texto isolado, diz, na minha opinião, mas não é na sua opinião, leia o que a Bíblia está dizendo. Ela é absoluta, ela é imutável, ela não é um texto para você, tente aí, veja aí, na sua opinião, descrita, não tem opinião, aqui é a verdade imutável de Cristo. Aqui ele não deixa lacunas para você ter pensamento, eu acho que aqui não tem lacunas. Nós temos que entender e defender que o zelo por essa verdade, nós somos casa de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, e o zelo por essa verdade tem que ser o que? Contínuo. Tem que ser contínuo, temos que defender isso. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. A Bíblia é absoluta e imutável, o Evangelho de Cristo é a única verdade. E nesse caso, a igreja é fiel depositária dessa verdade. E o que é ser fiel depositário? O que é ser fiel depositário? Escuta. Quando uma criança perde o pai e a mãe, perde o pai e a mãe, há sim uma herança ali, mas a criança é de melhor, né? A criança não pode ter esse valor nas suas mãos, até porque é uma criança, né? Não pode ter esse valor na sua mão. Mas ele tem um tio, uma tia, uma avó. O que é que o juiz chama? O que é que o juiz faz? Ele pega essa herança, entrega a avó, por exemplo, a avó, como fiel depositária dessa herança. Ou seja, a avó tem como obrigação, a avó não pode perder a herança, não. Ela tem que ser fiel depositária. Ela pode até crescer a herança, perder não. Porque a herança após os 18 anos, vai ser a herança do garoto, até que se assuma a maioridade. Ele vai assumir essa herança. Mas até que ele não assuma a maioridade, a fiel depositária dessa herança é quem? A avó. Por essa herança ela pode custear estudo do garoto, pode dar uma vida melhor a ele, contanto que não perca essa herança, que guarde, que seja fiel depositário dessa herança. Mas se a avó é uma pessoa que não está nem aí, e depois do juiz deixar ela como fiel depositária, ela pega e estoura todo o dinheiro, nada para o garoto, todo o dinheiro ele estourou.
O juiz vai requerer de quem lá na frente? Tá bom. Poderá ser presa por causa disso. Que usufruiu de algo que não era dela. Quando a revista aqui vai dizer que a igreja é fiel depositária dessa verdade, é o seguinte: Jesus ele nos deixou uma verdade imutável, idônea, absoluta, que não pode ser negociado. E ele disse o seguinte: olha, você é fiel depositário dessa verdade. Eu estou indo, quando eu voltar, vai ser como juiz. E ele vai cobrar. O que foi que ele fez? O que foi que você fez? Lembre, aqui vai falar aqui, que Jesus ele usou algumas parábolas para falar sobre isso, sobre o zelo da verdade. Quando ele deu os talentos, ele deu o talento a cada um, depois ele veio. O que foi que você fez com o talento? Foi ou não foi? Quando ele fala aqui sobre os 2 servos, ele disse: olha, o Senhor saiu e ele deixou o servo lá vigilante, cuidando da sua casa. Teve um que cuidou, o outro disse: não, ele vai tardar, ele não vai vir. Mas quando ele chega lá, ele vê tudo bagunçado. Veio da forma que deixou. Tudo. Não mudou nada. Ou às vezes até bagunçou um pouquinho. Nós somos fiel depositários dessa verdade. Ou seja, ele vai vir um dia como o juiz vai requerer de: ah, mas Senhor, eu achava que era dessa forma. Você não tem que achar nada. Eu não deixei a verdade imutável, verdadeira. Eu não deixei uma verdade para você tentar decifrar, e fazer da sua forma. Ah, mas o tempo mudou, o Senhor deixou ela lá no século I, agora é século XXI, não importa. Passa o céu, passa a terra, passe ano que for, essas palavras ela vai permanecer para todo sempre. Nós somos o fiel depositário. As parábolas do mordomo fiel, dos talentos, do servo vigilante e as 10 vidas, todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter quando espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Não é só dizer: olha, a Bíblia diz isso, mas não fazer. É com fidelidade, é responsabilidade da igreja de Cristo. Além das almas da igreja de Cristo, é o zelo pela verdade, tem também o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. O líder deve estar apto para ensinar. Isso se refere à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Ou seja, o líder da igreja, e não só a liderança, nós aqui temos que também refutar as heresias. Mas há, o que? Como líder da igreja, ou líder do departamento, ou professor, seja lá o que for, líder, ele foi colocado como que para aperfeiçoamento e edificação da igreja. E qual é a capacidade dele? Compreender as Escrituras, defender a ortodoxia cristã e refutar as heresias. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia da igreja. Na tese 54 de Lutero, ele ensinou que ofendemos a palavra quando no sermão não atenta ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Ou seja, se as Escrituras não é ensinada da forma correta e idônea que ela é, se é relativizado as doutrinas e nós fazemos concessões ao pecado, nós estamos sendo refém do mundo. E o que é relativizar a doutrina? É isso aí. Mudou-se o tempo, mudou as estações, mudou-se os anos. Nós temos que saber que as coisas mudou, o pecado agora não é tudo isso que vocês diziam antes. E realmente se mudou as coisas. Muito pecado chegando dentro das igrejas por causa desse relativismo. A igreja, os cristãos, a igreja que Deus vive, nós, isso a gente está falando agora do pessoal, eu, você, muitas das vezes fazemos concessões
que não devemos fazer. Hoje é isso aí, Ricardo. Exatamente. E o que o irmão ali, aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de quem? Não podemos ter uma relação, né, de concessão, como diz aqui a revista, abrir concessões ao pecado, porque achamos que o tempo mudou, porque achamos que a legislação mudaram, a coisa tem que ser assim, porque se não for assim, nós não entramos no mercado de trabalho. Se for assim, eu vou sofrer na faculdade. Se for assim, eu vou sofrer com meu vizinho. Se for assim, eu vou sofrer com minha família. Só que quando Jesus ele veio, ele disse: olha, tem que trazer espada. O negócio vai ser difícil. Vai ser difícil. Tem que deixar lá seu pai e sua mãe. Ele quer dizer, se seu pai e sua mãe, né, está indo contra essa palavra, infelizmente você vai dizer: isso não é nada. Eu tenho que se manter fiel a quem? A essa palavra. Por quê? Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João capítulo 8, 32. Diz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então essa é a única fonte de libertação. É conhecer a verdade, que é Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne. Aquele que veio e pagou uma dívida que era minha e que era sua. Não tinha nada a ver com ele isso aí, mas ele veio, pagou. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Agora é viver uma vida contínua de santificação. Sem a santificação não podemos e não veremos a Deus. E julgar, pega isso ali, não julgueis para não ser julgado. Na mesma dia que você julgar, você vai ser julgado. É o julgar de, às vezes eu digo que Guilherme está fazendo uma coisa errada, que está errado, de ferro. Mas quando ele vira as costas, eu faço a mesma coisa ou pior do que ele. Mas julgai pela reta justiça. Nós temos que julgar pela palavra de Deus. O que é errado é errado. E se eu não dizer que é errado, eu estou sendo cúmplice disso, que eu estou vendo o caminho. Nós temos que saber desse cúmplice. Então, para os irmãos, como é que nós podemos alcançar a santificação? Qual o método para se alcançar a santificação, mano? O que é que você pode fazer para se alcançar a santificação?
Buscar mais a Deus. Como buscar mais a Deus? Além da palavra. E o que mais? E como é que nós deixamos de não alimentar a carne? Como nós não alimentamos a carne, João? Ela diz que não podemos alimentar a carne, porque a carne é brava, né? Como não vamos alimentar essa carne? O que é que nós podemos fazer? Fugir do pecado. Fugir do pecado. Irmão, Diaconisa Luzinete, como conseguimos alcançar a santificação? Diácono Rogério, a santificação tem um objetivo, segundo Efésios capítulo 5, versículo 27. Qual é esse objetivo? Tornar a igreja o quê? A igreja o quê? Gloriosa, imaculada, né? Sem mácula, nem ruga, né? Nem algo semelhante. Tiago, que você pode me citar como exemplo do que é uma mácula? Ou seja, a santificação, ele tira, né? Ele quer, o alvo, o objetivo da santificação é fazer uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Para você, o que é uma mácula? A infidelidade para com Mas a minha mácula está relacionada apenas no âmbito espiritual? Se eu tiver tudo ok aqui dentro, o espiritual todo aqui dentro, né? Vejo um anjo subindo, tem um crente quando diz que vê um anjo, um crente pula mais que quando diz que vê Deus, né? Vejo um anjo subindo para cima e para baixo. Mas lá fora, eu ando como o que for. A mácula só é aqui dentro, lá fora pode me manchar também. Manchar também. Cite pelo menos, a Bíblia fala lá de algumas parábolas. O próprio Jesus ele citou algumas parábolas que simbolizavam a responsabilidade da igreja. Cite uma. Jesus Cristo ele falou algumas parábolas que simbolizam a responsabilidade da igreja em levar essa verdade imutável do Evangelho. Qual foi? Cite uma. As 12 minas? As 12 minas? 10 minas. É o que? A responsabilidade dessa igreja de levar essa palavra imutável. Zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Então, como nós aprendemos aqui nessa manhã, não há negociação entre a palavra do Deus vivo e nós somos igreja do Deus vivo. Nós somos coluna e firmeza dessa verdade. E quem é a verdade, irmão Davi? A palavra. E quem é a palavra? A verdade. E é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou o que? A vida.
somos noiva e como noiva o Senhor espera e vem buscar uma noiva pura e imaculada, sem mancha, nem ruga. E vai nos transformar numa igreja gloriosa. Então essa é a palavra de hoje, né? Nós sendo igreja de Deus vivo, nós só conseguimos chegar a ser igreja de Deus vivo através da santificação. E santificação é se separar totalmente do mundo e viver de contínuo para quem? Para Deus. Amém? Então Deus abençoe os irmãos. Antes de passar para o pastor, vai ser recolhidas as ofertas. Né? Temos duas visitantes ali. Visitantes, né? Você acha que é a irmã de... Esqueci da... Hã? A mãe de Aline e a irmã de Aline, a esposa de Juan. Como é que os irmãos vão dizer? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Irmão Jair, tu puxa aí um corinho para se tentar se retirar as ofertas. Aprender sobre não esquecer da palavra de Deus, guardar no seu coração. Eles aprenderam que devem, você não aprendeu que devem repreender Deus, falsos ensinos e falsos profetas. Natália. Aprender sobre os falsos profetas e quem tem que haver um cuidado para não cair nesses falsos ensinamentos. Amém? Pastor? Amém, irmãos? Que extraordinária aula, né? Uma coisa que marcou muito é que, como o professor citou, que nós somos fiel depositário daquilo que nos foi confiado. Será que a gente tem noção da grandeza o que é isso? Cristo nos confiou total fidelidade da sua palavra para que possamos beneficiar outras pessoas, ser agentes de vida, de manutenção
daquilo que foi confiado à igreja. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque, como foi ensinado aqui, um dia nós vamos estar diante de um grande juiz, e nós vamos, até aquilo que é oculto em nossas vidas vai vir à tona, né? Então, que possamos ter esse peso, irmãos, o peso de carregar o Evangelho sobre nossas costas, nossas vidas, e saber que nós somos assistidos em todo o tempo. E se eu quero ser exemplo na minha casa, eu preciso ser exemplo. Se eu quero que minha família seja exemplo, eu preciso primeiramente eu ser exemplo. Isso é o peso, irmãos. Isso é o peso do Evangelho sobre nossas vidas. Eu não posso exigir nada de ninguém se eu não for referência para alguém. É muito simples a gente, como igreja, às vezes a gente querer ser referência, exigir referência dos outros, né? Mas nós precisamos ser referências em todo o tempo e para todos aqueles que nos assistem. Quando o Kleber falou que o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, está falando de honra, né? De honra, de cuidado, entender que a mulher é o lado mais frágil, e nós como os homens somos os provedores da casa, responsáveis por sermos líderes espirituais da nossa casa. Nossos filhos podem até errar, mas eles precisam conhecer a verdade. Eu ouvi uma frase da filha de Billy Graham, e aquilo me marcou, porque eu pensei comigo, será que eu transmito isso para a minha família, para aqueles que me rodeiam? Ela disse assim: eu sei que o meu pai peca, porque ele é ser humano, mas eu nunca vi meu pai pecar. Aquilo me colocou me deixou totalmente desarmado. É perguntas que nós precisamos fazer. Se eu exijo muito das pessoas, será que eu quero referência delas? Será que eu estou sendo referência para alguém, irmãos? Será que alguém pode olhar para mim, pastor André, e falar: olha, eu estou de pé, pastor, por causa da sua vida, da sua referência? Que possamos, irmãos, sentir esse peso. O Evangelho não é historinha, não é um conto, uma história que foi nos contada, mas o Evangelho é poder de Deus. E quando eu sou confrontado pelo poder, pela palavra de Deus, há mudança em nós. A gente muda porque nós somos confrontados. Não querer mudar algo que não é simplesmente uma escrita, mas sim são leis, são mandamentos escritos pelo próprio Deus para nós. Vamos nos colocar. Eu saio feliz nessa manhã por participar dessa incrível, dessa primeira aula. Os adolescentes também, que Deus abençoe, apliquem aquilo que vocês aprenderam, que Deus continue abençoando a igreja, os irmãos, nos fortalecendo, porque dias trabalhosos vão vir mais ainda, vão vir dias difíceis, e quem não tiver, irmãos, firmado nessa palavra, irmãos, dificilmente vai suportar as coisas que estão vindo por vir. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa manhã pelo aprendizado, pela tua palavra que foi imposta a nós nessa manhã, que possamos, ó Deus, extrair o melhor e trazer esse melhor para nossas vidas cotidianas. Que o teu Espírito Santo venha nos orientar, nos fortalecer, nos direcionar. Que possamos ser sensíveis à tua voz, ó Deus. Que possamos ser uma igreja perfeita, sem mácula, até a tua vida. Que possamos continuar sendo fiéis
naquilo que o Senhor confiou a nós. Assim eu te agradeço pela tua igreja, pelo teu povo. Nos dê um domingo abençoado perante a nossa família, Deus, com saúde, graça, Senhor. Que as tuas boas mãos estejam estendidas em todo o tempo sobre nós. Que o nosso arraial esteja sempre sob o seu cuidado. Assim nós te agradecemos pela cruz, pelo sangue e pela reconciliação. Amém. Faça o gesto de receber. Que grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com essa amada igreja não somente hoje, mas para todos sempre. Todos podem dizer amém?